No momento em que abri os olhos, me encontrei em um mundo de fantasia medieval. Para sobreviver, eu me tornei um mercenário. Para continuar vivo, eu massacrei inimigos sem parar. Neste mundo brutal, um momento de distração significava morte instantânea. Meu nome é Aaron. Neste momento, o povo da cidade de Cassidy estava caçando um ladrão. Vários guardas vieram relatar a situação, e tudo o que podiam fazer era resmungar. Quem diria? Hans, aquele cara discreto, causaria tanto problema. Eu nunca gostei daquele moleque, de qualquer forma. Aquele moleque Hans é um mago, sabe? Você não pode confiar em magos, em nenhum deles. Ele deve ter feito um pacto com um demônio. Outro guarda caiu na gargalhada. Você só está com ciúmes do Hans, não está? Porque ele roubou o título de bonitão, vendo os dois trocarem provocações. Piadas. Eu, o líder do esquadrão deles, não poderia estar mais entediado. Enquanto eu saía, me senti um pouco inquieto. Se o Hans for pego, ele está praticamente morto. A chuva caía sobre o quartel-general da guarda da cidade de Cassidy. O capitão da guarda, Manuel, estava furioso com meu atraso. Se você dormiu demais ou não, não vem ao caso. Ouvi dizer que você era bem próximo do criminoso Hans. Isso é verdade? Honestamente, Hans era uma das poucas mentes afiadas neste mundo medieval ignorante. Então, mesmo depois que ele entrou na academia, nós mantivemos contato. Mas agora, eu não estava prestes a admitir isso. Eu mal o conheço. Nós nos cumprimentávamos com a cabeça, nada mais. Que ótimo ouvir isso. O rosto de Manuel se iluminou de empolgação. Este caso especial envolve a filha do Lorde. Hans roubou algo da jovem dama que jamais poderia ser roubado. Em outras palavras, se nós e a guarda da cidade de Cassidy conseguirmos trazer o criminoso, imagine o quão satisfeito nosso Lorde ficaria. Então traga aquele desgraçado de volta, vivo ou morto. Eu concordei com a cabeça por fora, mas por dentro estava suando frio. É melhor aquele maldito Hans não estragar tudo, ou meu pescoço também estará em jogo. Enquanto isso, meu quarto esquadrão já estava reunido. Nós saímos para revistar o decadente Distrito 7 da cidade de Cassidy. Os homens reclamavam entre si, vamos só dar uma olhada e depois ir tomar uma cerveja. Eu os calei com um único olhar frio. Deus, o povo medieval é realmente tão denso. A vida deles está em risco e tudo em que pensam é beber. Foi quando avistei uma figura suspeita sentada na chuva por perto. Ei, você de capa marrom. Sou um guarda da cidade externa. Tire esse capuz. O homem deu uma risadinha e olhou para cima. Há quanto tempo, Aaron? Você chegou na hora certa. Eu não o deixei terminar. Eu cravei meu punho bem na sua careca. Seu moleque, você não era o arruaceiro que eu prendi antes? O homem careca parecia completamente injustiçado. Não, eu sou apenas um mercador de ervas. Alguém roubou minhas mercadorias e eu vim para relatar. Ah, então é por isso que ele parecia familiar. Que tipo de guarda simplesmente soca alguém sem nem perguntar? Minha sorte hoje está péssima. Não só toda a minha erva de bloqueio mental foi roubada, como ainda levei um soco de um guarda. A menção da erva de bloqueio mental chamou minha atenção. Suas folhas têm um efeito de coagulação do sangue. Em que direção o ladrão de ervas foi? Seguindo as direções do careca, eu rastreei um Hans trêmulo. Hans, que diabos aconteceu com você? Você sempre se mantinha tão impecável. Agora você foi e perdeu um braço? Chega disso. Vem em silêncio antes que eu tenha que te obrigar. Hans soltou um longo suspiro. Ainda não. Inúmeras gotas de água se reuniram sob sua magia, girando em um vórtice no ar. Com a chuva caindo, sua magia parecia ainda mais poderosa que o normal. Hans disse fracamente, desculpe, Eren. Não posso me deixar ser pego agora. Ele lançou uma enorme coluna de água direto em mim. Eu respirei fundo e devagar. Eu dei um passo largo para desviar do ataque e avancei direto para Hans. Vendo-me aproximar, Hans tentou recitar outro feitiço, mas eu o derrubei com um único golpe de palma. Hans se ajoelhou diante de mim, com os olhos brilhando de lágrimas. Arryn, você vai me deixar ir? Qualquer um que faz um pacto com um demônio deveria ter uma cicatriz perto do coração. Nada ali. Como eu pensei, tudo boato. Hans, você claramente não é um servo de demônio. Então por que você fez isso? Hans Lotadgard. Não posso explicar agora, mas há algo que preciso fazer. Algum dia você vai entender. Eu gemi internamente, mas ainda assim derramei uma poção de recuperação sobre seu braço ferido. Perder um braço por roubar, já é punição suficiente, não é? Mas não cabia a mim decidir, porque neste maldito mundo medieval, as únicas opções são inocência ou morte. Saia daqui. Eu levei Hans até a entrada de um túnel. Hans olhou para mim com nada além de gratidão. Aaron, antes que ele pudesse dizer mais, eu o derrubei com um soco. Não me chame assim. Agora, dê-o fora daqui.
E foi assim que a pequena cidade provinciana de Cassidy viu Hans pela última vez. Antes elogiado como bonito, gentil e amável. Seu crime foi roubar as roupas pessoais da jovem dama de Cassidy. Que nojento! E aqui estava eu, líder de esquadrão da guarda da cidade neste miserável mundo medieval retrógrado. Depois de procurar a noite toda e não encontrar nada, o quarto esquadrão estava furioso. Aquele maldito rato do Hans desapareceu completamente. Enquanto isso, eu estava em outra sala enfrentando um interrogatório de William. O magistrado diante de mim detinha um poder enorme, seja para decapitar ou para prisão perpétua. Uma única palavra dele selava o destino de um homem. Agora, este homem de autoridade avassaladora estava voltando sua suspeita para mim. Ouvi dizer que você era bem próximo do criminoso Hans. Além disso, quando só faltava o Distrito 7 para revistar, você escolheu patrulhar sozinho. Você realmente não encontrou nada no Distrito 7? Eu não vacilei. Nada além de esterco por lá. A expressão de William ficou séria. Escute com atenção. Na cidade de Cassidy, qualquer um que infringir a lei ou ajudar um criminoso morrerá pelas minhas mãos. É melhor você se lembrar disso. Eu estava furioso por dentro, mas mantive um sorriso no rosto. Este mundo medieval esquecido por Deus realmente não tem conceito de direitos humanos. Bem, Hans já deve ter saído a essa altura. Nesse momento, o grito de uma mulher ecoou da taverna próxima. Um bandido estava com as mãos por toda a estalajadeira. Ana lutava desesperadamente. Me solte. Seu companheiro deu uma risadinha por trás. Não dissemos para ser gentil? A dama entendeu você mal. Acabamos de chegar a esta cidade e estamos querendo fazer alguns amigos. De preferência do tipo com quem se pode ter muita intimidade, se é que você nos entende. A estalajadeira só pôde suspirar. Vocês devem ser mercenários de passagem de outra região. É melhor pararem enquanto podem, antes que isso saia de controle. Isso irritou o ruivo. E se eu me recusar, você acha que a guarda da cidade vai aparecer e bancar o herói? Esta estalagem fica no meio do nada. Antes que ele pudesse terminar, eu empurrei a porta e entrei. O rosto de Ana se iluminou imediatamente. Os espectadores explodiram de entusiasmo. Minha constituição e a aura que eu carregava fizeram os mercenários congelarem onde estavam. 10 dias, eu disse calmamente para Ana. Ana pechinchou de volta. 5 dias, e você é da guarda. Isso é literalmente o seu trabalho. Vendo que estávamos tratando-os como mobília, os bandidos perderam a paciência e um deles me deu um soco. Eu nem olhei. Eu apenas o agarrei pelo seu rosto gordo. Sem modos, como todo imbecil medieval. Ana, 6 dias de hospedagem grátis e o jantar de hoje à noite. Fechado. Assim que os termos foram acertados, eu mandei o careca voando com um soco. Agora, deixem-me dar a estes vermes medievais a educação que eles merecem. Os bandidos ficaram horrorizados com a cena. Os espectadores explodiram em aplausos. Finalmente, estávamos esperando por isso. Eu dei soco após soco nos bandidos na minha frente. Não existem homens medievais maus neste mundo. Apenas homens medievais que precisam de uma boa surra. Um soco em cada um e todos eles entraram na linha. Vários espectadores aplaudiram ainda mais alto. É isso aí. Estávamos esperando que arruaceiros aparecessem. A razão pela qual somos clientes frequentes desta taverna é por causa deste monstro bem aqui, o maior coletor de lixo de Cassidy, Aaron. Dá mais um nele. Aqueles velhotes estão assistindo de novo. Parece que eles também poderiam usar um pouco de educação medieval. Como esperado, até o último bandido ficou completamente domado. Na superfície, eu parecia um homem despreocupado, mas toda noite eu mergulhava em memórias agonizantes. Aquela mulher continuava chamando meu nome. Eren, Eren, não olhe para trás. Eu acordei de um salto e peguei minha espada. Lágrimas já haviam encharcado meu rosto. Faz 6 anos desde que cheguei a este mundo. Mais uma vez, não tenho ideia de quanto tempo esta vida comum vai durar. No campo de treinamento, um cavaleiro se aproximou por trás. Sua esgrima é limpa e precisa. É notável que uma cidade fronteiriça como Cassidy tem alguém do seu calibre. Eu me virei para avaliá-lo. Cavaleiros eram uma presença única neste mundo. Eles podiam canalizar a aura para combater demônios, empunhando uma força que ultrapassava os limites dos humanos comuns. O brasão em sua armadura tinha a insígnia de Farroni, marcando-o como um cavaleiro da distante cidade de Bert, o que me deixou tenso. O Império enviou alguém? Ele rapidamente acenou com a mão. Não desconfie de mim. Estou simplesmente admirado com sua esgrima. Ele estava prestes a perguntar meu nome quando uma voz o chamou. Bem, aí está você. Você deveria ser meu cavaleiro de escolta. Como pôde sair do meu lado? Eu rapidamente fiz uma reverência. Líder de esquadrão da guarda da cidade externa, Eren, saúdo você, Lady Vivian de Cassidy. Que adorável vê-lo, líder de esquadrão Eren. Ouvi dizer que você sofreu bastante por causa dos meus pertences pessoais.
Sinto muito por isso. Vamos nos retirar agora. Sir Ben já deve ter interrompido seu treinamento por tempo suficiente. Depois que eles saíram, eu fiquei perplexo. Por que um cavaleiro de Bert estaria aqui? Ah, bem, hora de voltar ao trabalho. Aaron, seu desgraçado. Vá para o inferno. A cena mudou para o centro da cidade de Cassidy. Manuel despejou uma torrente de insultos. Seu idiota sem cérebro. Você espancou os mercenários contratados do centro da cidade até quase a morte. O que você vai fazer sobre isso? Você vai resolver isso sozinho. Eu realmente não tinha ideia de que aqueles homens eram mercenários contratados pelo centro da cidade. Entre aqui. Uma voz veio de dentro. Você de novo, Aaron, um líder de esquadrão causando problemas à torto e à direito. Se você não gosta do trabalho, peça demissão. Pare de criar problemas para todo mundo. A voz pertencia a Norpo, a oficial administrativa da cidade de Cassidy, a pessoa mais esquentada da cidade. Tudo o que eu podia fazer era continuar pedindo desculpas até ela se acalmar. Resumindo a história, aqueles mercenários deveriam originalmente escoltar uma carruagem até a cidade de Bert, então agora o trabalho caiu para mim. E assim eu me tornei parte do comboio de escolta da carruagem. Não fazia sentido ter tanta gente protegendo uma carruagem, e pela aparência deles, eram todos mercenários. A escala desta operação parecia mais uma campanha de guerra. Então perguntei ao homem ruivo ao meu lado quem estava dentro da carruagem. Foi quando percebi que esse cara era o mesmo punk com cara de doninha que eu tinha espancado ontem. O apelido irritou Dylan. Mas a memória da surra de ontem veio à tona. Ele recuou imediatamente. Vá em frente. Pode me chamar de irmãos Doninha. Ao anoitecer, fizemos uma parada em Knotville, uma vila nos arredores de Cassidy. O grupo entrou em alvoroço porque, apesar de ser uma vila considerável, não havia um único aldeão à vista. Seria isso obra de demônios? Minha expressão escureceu. Acontece que eu era próximo de uma criança desta vila. De repente, Dylan viu sangue no chão e começou a gritar. Eu lhe lancei um olhar pesado e disse para ele não levantar a cabeça. A sala que encontramos estava cheia de parede a parede com os cadáveres dos aldeões. Líder de esquadrão, Aaron. Alguém me chamou. Lady Vivian, o que está fazendo aqui? Eu saí para tomar um ar e acabei passando por aqui. Ficar na cidade estava me sufocando. Então, por sugestão do meu pai, estou indo para a cidade de Bert. Em pouco tempo, uma panela de ensopado fumegante deixou todo mundo com água na boca. Todos elogiaram avidamente, mas Dylan e eu não conseguimos comer. A coragem deles é outra coisa. Eles conseguem comer depois de ver aqueles corpos? Aquelas eram meras oferendas. Um velho se adiantou para explicar. O que vocês viram foi um ritual, um sacrifício de humanos para um demônio. Ele se virou para mim. Meu nome é John. Estou no comando desta missão de escolta. Acho que não nos conhecemos. Sou Erin, não sou mercenário, apenas fazendo um trabalho. Foi quando notamos a jovem dama na noite. Vivian era de uma beleza estonteante, conhecida em toda a região como a Flor do Leste. Embora eu soubesse que esta missão não era simples, nunca esperei que uma nobre de Cassidy de verdade e seu cavaleiro de escolta estivessem naquela carruagem. Você parece bem calmo, observou o velho. Demônios podem estar à espreita por perto. Você não tem medo? Eu respondi calmamente. Temos um cavaleiro do nosso lado. Além disso, contanto que eu tenha esta espada e a menor chance de vencer, eu sobreviverei. O velho sorriu de um jeito estranho. Então espero que você vença todas as batalhas. A noite caiu num piscar de olhos. Eu me sentei lendo o livro em minhas mãos, pensando em um garoto chamado Roland. Ele provavelmente já cresceu bastante. Perdido nesse pensamento, um som incomum veio de repente por trás. Eu dei um soco e encontrei um zumbi. Sem hesitar, eu o atravessei com minha espada. A cabeça dele bateu no chão. O que um zumbi estaria fazendo em um lugar como este? Perto dali, Dylan golpeava descontroladamente, gritando de terror. Eu intervi e derrubei o zumbi em um instante. Dylan caiu no choro. Aaron, você me abandonou. Onde diabos você estava? Fossem mercenários ou soldados, todos eles haviam sido nocauteados, impossíveis de acordar, como se tivessem sido atingidos por algum tipo de magia. Foi quando a ficha caiu para mim. A única razão é que apenas nós dois estamos bem. Devia ter algo no ensopado, não veneno, mas um sonífero, o que significa que o objetivo deles era provavelmente capturar alguém vivo, muito provavelmente. Nesse momento, Dylan ao meu lado começou a tremer. Uma horda de zumbis estava se aproximando de nós. Eu não recuei ao ver esses monstros rosnando. Que esses zumbis lentos sirvam de aquecimento. Eu segurei minha espada e cortei os mortos-vivos como se fossem feitos de papel. Não demorou muito para que todos aqueles horrores cambaleantes estivessem mortos. Apenas a chuva e o chão coberto de cadáveres restaram. Foi quando me virei e notei um que havia escapado.
Mas quando distingui seu rosto, eu congelei. A criança em que eu estava pensando, Roland. Ele realmente tinha crescido bastante desde como eu me lembrava dele. Roland era filho de um fazendeiro arrendatário da vila. Ele adorava ler. Ele costumava dizer com o sorriso mais brilhante, de todos que já conheci, o senhor é o mais forte e o mais legal. Oi, seu pequeno bajulador. Eu gostava muito daquele garoto. Mesmo depois de me estabelecer em Cassidy, mantive contato com ele. Uma vez eu lhe disse que havia um lugar na cidade chamado biblioteca, um lugar cheio de livros. Eu disse que o bibliotecário passava o dia todo enterrado em pilhas deles. Os olhos de Roland se arregalaram de inveja. Eu quero ser esse bibliotecário. Esse tipo de trabalho seria perfeito para um rato de biblioteca como você. Dê o seu melhor. E, no entanto, o menino que um dia teve sonhos tão brilhantes chegou a isto. Eu só pude engolir a dor e descer minha lâmina para lhe conceder a paz. Uma vez ouvi dizer que demônios se alimentam do medo dos humanos. Meu pai me bateu, Roland me disse uma vez, porque eu disse a ele que queria ser bibliotecário. Ele disse que o filho de um arrendatário só pode ser um arrendatário. Lembrando de tudo isso, puxei o menino, agora um zumbi, para perto e o abracei forte. Me desculpe, eu não sou um herói. Eu não sou um cavaleiro. Sou apenas um guarda em uma cidade de fronteira. A essa altura, Dylan já tinha conseguido acordar todos os mercenários. Eles se jogaram na batalha contra a horda de zumbis, então uma violenta explosão rasgou a área onde a dama estava, com chamas subindo aos céus. Descanse agora, Roland. Espero que, depois que você se for, nada como isso o encontre novamente. Esta dívida, eu vou quitá-la por você. No mesmo instante, os acompanhantes de Vivian estavam caindo um por um. Apenas o cavaleiro Ben ficou de pé sozinho. Dizem que alguém tem cobiçado a jovem dama. É por isso que a estávamos enviando para nossa cidade de Bart. Eu não esperava que os rumores fossem verdadeiros. Mesmo saindo da cidade tão discretamente, eles ainda nos rastrearam. Mas erguer minha espada em defesa de uma dama, essa é a alegria e o sonho de um cavaleiro. O que importa se meu próximo oponente for um demônio repulsivo? O demônio Kutan sorriu fracamente. Você fala demais para um cavaleiro. Enrolar não vai curar suas feridas. Você não apenas foi apunhalado pela minha lâmina coberta de veneno, como também comeu o ensopado. Essa droga deve estar te deixando sonolento agora mesmo. Você ainda acha que tem alguma chance? O braço de Kutan, comido pelo demônio, se contorcia enquanto inúmeros olhos se moviam e se remexiam dentro dele. Então ele avançou contra Ben com toda a força. Ben resistiu com tudo que tinha, apenas para descobrir que sua aura mal chegava à metade de sua força habitual. Mas não importava. Ele só precisava atingir as partes de Kutan que não haviam sido corrompidas pelo demônio. No entanto, no exato momento em que Ben travou sua espada na garganta de Kutan, uma mão carmesim já se fechava em seu pescoço. Ridículo. Você achou que atingir a carne me mataria? Eu sou o grande Kutan. Você realmente achou que poderia me derrotar, um mero cavaleiro? Ben estava prestes a ser estrangulado até a morte quando finalmente cheguei. Estou aqui para vingar Roland. Seja um bom menino e morra. Sem mais palavras. Balancei minha espada direto no crânio do demônio. Isso deixou furioso. Uma mão vermelha como sangue bateu na minha lâmina. Quem diabos você pensa que é? Meu golpe atingiu a cabeça de Kutan e o sangue jorrou. O braço dele começou a inchar. Droga. Desperdiçando sangue precioso com alguém que nem é um cavaleiro. Preciso entregar aquela garota agora mesmo. Eu explodi de fúria e não lhe dei tempo para respirar. Eu vou vingar Roland. Fui rapidamente jogado para trás pela força avassaladora do demônio, mas consegui abrir um corte enorme em seu peito. Vá em frente e tente se regenerar. Regenere uma vez, e eu te cortarei de novo. Kutan uivou de agonia. Ele estava começando a me temer porque o demônio em seu braço havia começado a se alimentar de seu sangue. Nesse ritmo, o consumiria por completo. Pensei que você fosse durão. Acontece que você não passa de um fracote. Mais uma vez, a vingança de Roland. Kutan, mal bloqueando o golpe, começou a tremer. Quem é Roland? Por que você está se esforçando tanto? E você, claramente não é um cavaleiro. Então por que é tão forte? Kutan finalmente atingiu seu limite. Quando eu estava prestes a dar o golpe final, o velho do jantar se pôs na minha frente. Não que isso me surpreendesse. Eu estava me perguntando quando você daria as caras. O velho avançou furiosamente contra mim, com a lâmina balançando. Se não fosse você atrapalhando, já teríamos terminado. Enquanto lutávamos, Kutan aproveitou a brecha e lentamente começou a se recuperar, mas o demônio já havia consumido mais da metade de seu corpo. Tarde demais. Eu não preciso mais do seu corpo. Já coloquei meus olhos em um receptáculo muito mais delicioso. Enquanto isso, minha espada havia se estilhaçado sob a pressão implacável.
Justo quando o velho pensou que a vitória estava ao seu alcance, eu me virei e enterrei meu punho direto em seu crânio. Enquanto ele perdia a consciência, seu último pensamento foi que teve o azar de encontrar um monstro como eu. A essa altura, eu estava completamente exausto. A criatura diante de mim parecia ter sido totalmente consumida pelo demônio, desarmada diante das provocações do demônio. Eu avanço mesmo assim. Enquanto eu ainda tiver fôlego, arrancarei seu olho nojento com uma mordida. Minha consciência começou a se esvair. Senti a expressão do demônio mudar de ameaça para diversão. Memórias seladas começaram a se desenrolar em minha mente. Camaradas caídos dos meus dias como mercenário, lutando lado a lado. O desespero que eles deixaram para trás tornou-se combustível para o demônio. Sentindo que algo estava errado, voltei à consciência abruptamente. A área ao meu redor estava caótica e encharcada de sangue. Ben me viu recuperando a consciência e correu para perguntar sobre meu estado. Sua respiração estava ficando cada vez mais fraca. Pensei que você estivesse morto. Eu me examinei. Nada parecia errado. Eu tinha até perdido a memória do que acabará de acontecer. Mas a boa notícia era que o demônio parecia estar completamente morto. Tanto faz. Desde que tenha dado certo no final. Pensando bem, por que aquele demônio iria atrás da nossa jovem ingênua? Ela ainda está dormindo tão profundamente também. Ben me disse que não era algo que eu precisava saber. De qualquer forma, Ben agora me devia um favor enorme. No final, ele expressou sua gratidão a mim com sinceridade e respeito genuínos. Após o ocorrido, os corpos dos aldeões foram arrastados para a praça da cidade e queimados. Quando tudo acabou, não pude deixar de ter minhas dúvidas. Sacrificar uma vila inteira para invocar um demônio, tudo pela vida de uma nobre de Cassidy, isso era tudo, menos um assunto simples. Assim que todos os corpos foram resolvidos, voltamos para Cassidy. Dissemos ao mundo lá fora que Ben foi quem lidou com o demônio. Afinal, além de nós dois, não havia outras testemunhas. Isso me convinha perfeitamente. Se a notícia se espalhasse que eu tive contato com um demônio, só pioraria as coisas. No fim das contas, não só sobrevivi desta vez, como também saí com um bônus. E eu esperava totalmente que Dylan estivesse acabado. Mas de alguma forma, o desgraçado se escondeu em uma pilha de cadáveres e saiu vivo. Justo quando pensei que isso não passava de uma missão de rotina, um olho de demônio que apareceu no meu peito em algum momento desconhecido me deu um arrepio. Então aquele olho falou lentamente. Oh, como você tem passado? Ah, o choque foi demais. Eu imediatamente saquei minha espada para arrancá-lo, mas o demônio não estava nem um pouco com medo. Oh, é aí mesmo, um pouco mais para cima. No final, eu desabei na minha cama, derrotado. Que diabos é você? Não me diga que você é aquele demônio de antes. Seres ignorantes costumam se referir a mim dessa forma. Um suor frio brotou por todo o meu corpo. Ótimo. Essa coisa deve ter pulado para dentro de mim enquanto eu tentava arrancar o olho dela com uma mordida. Escute aqui. Saia do meu corpo agora mesmo ou vou arrancar a carne ao seu redor junto com você. O demônio explicou. Essa não é uma decisão sua. Além disso, levarei algum tempo para me realocar. Quanto tempo é algum tempo? Cerca de 100 anos, mais ou menos. Vá pro inferno. O demônio rapidamente tentou me acalmar. Primeiro, acalme-se. Ter-me dentro de você não é tão ruim quanto você pensa. Deixe-me dizer que tipo de existência eu sou. Com o demônio exercendo seu poder, um brilho verde fraco me cercou. Aquilo era aura. Um poder que apenas cavaleiros podiam usar. Como um demônio era capaz disso? Mas depois de liberar apenas um pingo de aura, o olho do demônio já estava ofegante. É assim que se parece a ejaculação precoce? Lá de baixo, a voz de Ana subiu. Eren, desça. Tem alguém do mosteiro da Catedral de Cassidy procurando por você. Antes que ela pudesse terminar, o enviado do mosteiro já estava subindo as escadas. Plebeu inferior, um nobre busca sua audiência. Não enrole. Lord Ben solicita sua presença. Agora, ande logo. Antes que ele pudesse terminar, meu punho encontrou seu rosto. Você é um estorvo, meio sangue jazz. Descanse um pouco. Já vou sair. Bem, isso me deu um susto. Acontece que era apenas o lacaio do bem. Se é ele, deve estar planejando dividir a recompensa da captura do demônio comigo. Odeio fazer uma cena. Se você realmente se sente mal com isso, apenas me dê uma parte do dinheiro da recompensa. Ben jurou de pés juntos. Eu sei. Assim que a recompensa chegar, você será o primeiro que chamarei. Cavaleiro ou não, ele ainda tem um lado humano decente. Meio sangue? Falta muito? Perguntei displicentemente. Jace franziu a testa. Por que você continua me chamando de meio sangue? Você gosta? Significa meio nobre, meio não? Você é o filho ilegítimo do filho ilegítimo de um nobre. Jace estava gritando por dentro. Eu vou matar este homem. E assim, chegamos à Catedral do Sol. Ah, inferno.
Este lugar? Eu tenho um demônio vivendo dentro de mim. Aaron, você finalmente chegou. Eu estava esperando por você. Desculpe por chamá-lo do nada assim. Você parece mesmo assustado. Este é o sumo sacerdote Brian da Catedral do Sol. Diga olá. E está Joana, a inquisidora de heresia. Ambos são amplamente conhecidos por sua devoção. De repente, Joana caminhou lentamente em minha direção e ergueu o punho. Ele desceu, tocando suavemente o topo da minha cabeça. Uma bênção pessoal da própria inquisidora de heresia. Que honra! Isso concluiu as cerimônias, e passamos para o que realmente me interessava. Esta é uma demonstração de apreço de nossa ordem em reconhecimento ao seu serviço distinto, a insígnia de peito dourada, um tesouro do Deus Sol. Eu realmente posso aceitar algo tão precioso? Claro. Tudo o que pedimos é que, se nossa ordem algum dia enfrentar problemas, você nos empreste sua força sagrada. Sumo sacerdote, a partir de hoje, você é o pai da minha fé. Na cena seguinte, eu já estava usando a insígnia, vestido com uma armadura impecável. Até os meus subordinados pensaram que eu tinha saído para roubar alguém. Esta insígnia é uma relíquia sagrada do Deus do Sol, imbuída de poder divino. Fiquei a olhar para o meu copo de cerveja, perdido em pensamentos. Meu Deus, que saudade de uma cerveja de barril bem gelada. A dona da taverna, Charlotte, fofocou que, ultimamente, parece que há uma gangue de trapaceiros no jogo na cidade. Há uma estalagem no Distrito 5, chamada a Sereia Doentia. Ela tem atraído muitos forasteiros, o que naturalmente deu origem a alguns jogos de azar. Aparentemente, há um miúdo lá que tem organizado todo o jogo de dados. Pousei a minha cerveja, pirrar atrevido, a gerir um círculo de jogo clandestino no meu distrito, e ainda por cima menor de idade. Como líder do esquadrão da guarda da cidade exterior de Cassidy, eu simplesmente não posso ignorar isto. Vamos, Kai. Impedir o jogo é responsabilidade de todos. Em pouco tempo, cheguei ao local. Ouvi dizer que és muito bom com os dados, miúdo. Mostra-me o que vales. Como continuamos a tirar 6, o jogo terminou em empate mais uma vez. Continuei a pressionar. Continua. Dobra a aposta. A rapariga ria-se silenciosamente de como eu era tolo. Ela podia fazer batota com magia. Ela deixava-me ganhar algumas rodadas de propósito. Foi então que ela reparou num homem atrás dela fazer sinal para terminar. Ela ativou imediatamente a sua magia para mudar os números dos dados, mas não sabia que eu já tinha percebido tudo. Não te mexas. Estás a tentar fazer batota com magia. A rapariga entrou em pânico visivelmente. O quê? Tens provas? Provas? Claro. Nesta rodada, vais definitivamente mudar o meu dado para um 4. Depois vais fazer o mesmo, transformando o teu num 4 para terminar a rodada. Estou certo? Lancei os dados sem hesitação. 4, exatamente como previsto. Aposto tudo o que tenho e as minhas duas mãos nisso. Tu usas magia para mudar esses números. Isto é um esquema clássico, usar uma maga de baixo nível como tu para aplicar o golpe. Vendo que foram descobertos, os bandidos sacaram das suas espadas. Pensávamos que eras apenas um tolo. Vamos diretos ao assunto. Entrega o dinheiro que ganhaste e depois desaparece, a menos que queiras morrer aqui. Eu não me abalei nem um pouco. Aquele jogo de dados com esta donzela foi até bem divertido. Vamos jogar uma última rodada. Estas são moedas de ouro genuínas da Catedral do Deus Sol. A gangue ficou de queixo caído. Isso vale uma fortuna. O que estás a tramar? Sabes muito bem que estamos a fazer batota, e que a rapariga também é uma maga. Por que é que sequer apostarias contra nós? Eu sorri friamente. Para uma equipa de vigaristas tão temível, vocês gostam mesmo de falar. O homem ficou ainda mais zangado. Está bem. Apostaremos esse dinheiro, e a mão da rapariga. Aproveitei o momento para perguntar à rapariga em voz baixa. Ei, o teu lugar é numa escola de magia, não é? Como é que acabaste com gente como esta? Começaste a aprender magia só para perceber que não tinha jeito, ou a tua família é demasiado pobre para pagar as propinas? A rapariga interrompeu-o bruscamente. Para de assumir coisas. Não sabes de nada, por isso não digas mais nenhuma palavra. Eu sufoquei uma gargalhada. Parece que acertei em cheio. Os homens que guardavam as saídas pensaram que eu estava a empatar. Eles trocaram sinais. Já que ele descobriu quem somos, não o deixem sair vivo. Mas o que os apanhou de surpresa foi o brilho de antecipação nos meus olhos. Donzela, conheces alguma magia que arrefeça a cerveja? Acho que consigo fazer isso. Perfeito, então. Passaste. Os bandidos finalmente perderam a cabeça e atacaram-me com lâminas. Um único golpe pesado mandou-os a todos pelos ares. O líder com a cicatriz rugiu e atacou diretamente na minha cara. Apanhei a lâmina com as mãos nuas sem pestanejar. Não tens vergonha? Um homem adulto a viver dos truques sujos de uma menina. Lixo medieval inútil. Verdadeiramente vergonhoso.
O seu parceiro tentou atacar por trás. Atirei o corpo dele diretamente para o caminho da lâmina. Em vez de viver vergonhosamente, é melhor morrer às mãos de um camarada. Não demorou muito. Eu tinha aniquilado toda a gangue de vigaristas. A única que ficou de pé foi a rapariga, completamente atordoada. Aquele tipo, ele acabou de derrotar a gangue Sark com as próprias mãos. O assassino da gangue Sark, o próprio Sark, era um criminoso procurado com uma recompensa do distrito vizinho, mas não liguei muito a isso. Aproximei-me da rapariga. Pequeno frigorífico, estás aqui. Para de falar. Queres ganhar dinheiro, certo? Apenas ajuda-me a fazer cerveja fria todos os dias, e eu arranjo-te um emprego. Até poderes entrar numa escola de magia, esse lugar dar-te-á comida e abrigo. O que me dizes? Queres vir comigo? As lágrimas no rosto delicado da rapariga começaram a desaparecer. Está bem. E assim, no dia seguinte, enquanto eu fazia meu treino habitual, minha pequena geladeira apareceu e entregou uma cerveja gelada. Nossa! Logo de manhã. Muito obrigado. Ah, sim. Este é o sabor. Ei, geladeira. Quantos anos você tem? 12? Que pequena. Você é uma anã ou algo assim? Erin, essa garotinha é sua filha? Ana exigiu, furiosa. O quê? Não seja ridícula. Ela é só uma geladeira que eu encontrei. Quer dizer, uma jovem maga. E a sua estalagem não precisa de uma ajuda extra. Apenas trate-a como mais uma funcionária e cuide dela. Ana considerou e então assentiu. Bom ponto. Uma garota tão fofa não poderia ser sua filha. Você passou por maus bocados andando com gente de baixo calão, não é? Não se preocupe. A irmã mais velha vai cuidar bem de você. Qual é o seu nome? Cana. Que nome adorável. A propósito, quantos copos de cerveja gelada você consegue fazer por dia? Nem mais, nem menos. 300 copos por dia. Fechado? A irmã mais velha vai te pagar o dobro. Como capitão da guarda medieval, minhas manhãs começavam me apresentando ao comandante, depois vinham as patrulhas no mercado para manter a paz. Tudo isso enquanto ouvia os velhos medievais fofocarem pelas minhas costas, depois coletava algo dos contrabandistas, administrava o portão externo da cidade de Cassidy e inspecionava minuciosamente todos que entravam. Estranho. Nenhuma pessoa tentando entrar hoje. O pedágio está muito caro? Foi quando uma voz sinistra veio de trás. A flor de cornalina nunca murcha. Eu nem pisquei. O Scart mandou-me procurar de novo? Você não deve pronunciar esse nome diretamente. Ele é a sombra desta mesma cidade de Cassidy. Eu lancei a ele um olhar reservado para idiotas. Desembucha. O homem explicou que vários forasteiros desconhecidos haviam aparecido recentemente na cidade de Cassidy. Com base na investigação, esses forasteiros estavam se disfarçando de mercadores e se comportando de forma suspeita. Por favor, leia esta carta. Foi escrita pessoalmente pelo Rei das Sombras. Eles estão na cidade há 3 dias. Eu nem olhei para ela. Eu rasguei a carta. Eu já estou atolado de trabalho. Sobre o que ele está divagando? Diga ao Scar para parar de brincar de faz de conta, e você pode parar com esse teatro triste. Agora suma daqui. Forasteiros vindo para uma cidade de fronteira como esta não é nada incomum. O que poderia dar errado aqui? Nesse momento, uma carruagem se aproximou lentamente do portão, querendo entrar. Eu apertei os olhos para o cocheiro e senti uma pontada de inquietação. Esse cara parece suspeito demais. Justo quando eu debatia se deveria prendê-lo na hora, Guot interveio. Doluenua, você voltou. Capitão, este é Doluenua, um mercador da Companhia de Comércio Mosaico. Nós nos conhecemos durante uma inspeção no portão não faz muito tempo. Doluenua exibiu um sorriso astuto. Capitão da guarda, você tem uma figura bastante distinta. Protegendo esta cidade dia e noite, você deve trabalhar muito. A visão das moedas de prata me fez render os dentes. Seu pivete, você é realmente muito gentil. Pode me chamar de irmão mais velho de agora em diante. Guot se inclinou e perguntou baixinho. Doluenua, você ainda tem aquelas coisas que me deu da última vez? Doluenua pegou um pequeno frasco de pílulas roxas. Os olhos exaustos de Guot se iluminaram imediatamente. Obrigado. Se eu tomar isso, finalmente consigo dormir a noite toda. Ei, capitão, nem pense em roubar isso de mim. Eu ainda olhava para Doluenua com alguma suspeita. Irmãozinho, ainda precisamos verificar o que você está trazendo para a cidade. Vendo-o estremecer ligeiramente, também notei uma tatuagem roxa em seu pescoço. Guot cobriu o nariz. Capitão, venha aqui. O que diabos é isso? A carruagem inteira estava cheia de carcaças de cabra ensanguentadas. Os corpos estavam em péssimas condições, se contorcendo com larvas. Nada que um açougueiro aceitaria. Nesse ritmo, a própria carruagem pode desmoronar. O que você planeja fazer com tudo isso? Eu exigi. A expressão de Doluenua escureceu.
O açougueiro com quem trabalhamos há anos faleceu de repente. É por isso que ficou tão ruim. Bem, por que você não disse logo? Que pena. Bem-vindo a Cassidy. No momento em que Doluenoa passou pelo portão, sua expressão mudou completamente. Tolos. Vou transformar esta cidade num inferno na terra em breve. Mal sabia ele que eu já tinha começado a suspeitar dele. Cuida-te lá fora, maninho. Neste mundo medieval, lembra-te, é inocência ou morte. A cena mudou para vários guardas reunidos a almoçar. Bully mencionou que Charlotte o tinha convidado para a cerimônia de execução de amanhã. O comentário fez-me abanar a cabeça com a mentalidade medieval, ir a um encontro para ver uma decapitação como entretenimento. Bully também disse que planeava trazer a Charlotte um pão de peixe que a sua mãe fez. Todos os outros ficaram imediatamente com um ar de nojo. Não querendo ser rude para a mãe dele, mas aquele pão de peixe miserável sabe a lixo requentado. O mensageiro atrevido nem sequer tinha terminado a sua frase antes de eu o derrubar. Aparentemente, o Scar está à minha procura. De qualquer forma, Bully, desejo-te felicidades. O outro homem tinha a energia de um adolescente presunçoso. Meu caro amigo, estive à tua espera. Lembras-te do nosso juramento? Tu na luz, eu nas sombras, juntos governaremos a cidade de Cassidy. Antes que ele pudesse terminar, a minha expressão por si só foi suficiente para o silenciar. Estás a querer morrer? Vens incomodar-me enquanto estou a comer? E que chapéu ridículo é este? Todos vestidos como completos idiotas. Isto é insuportável. É uma patrulha de bairro. Patrulha, na melhor das hipóteses. Rei das sombras, uma ova. Não te disse para parares de brincar às casinhas? Scar explicou apressadamente que tinha encontrado vários forasteiros a comportarem-se de forma muito suspeita. Estes indivíduos desviavam-se do seu caminho para evitar serem vistos pelo seu pessoal sempre que se moviam. Algo vai acontecer em breve. Precisamos de ficar de guarda. Estiquei-me e agarrei-o pela orelha. Quem pensas que és? A unidade da guarda tratará das coisas por si mesma. Mete-te na tua vida. Ouvi dizer que não tens aparecido na carpintaria ultimamente. O teu pai, Jason, está mesmo de acordo com isso? Com estas palavras, a autoproclamada sombra da cidade de Cassidy fugiu com toda a sua equipa. Mas também levei as suas palavras a sério. É melhor ficar de guarda a partir de agora. A cena mudou. Cheguei à casa de um bom amigo. O carrasco Darius era a única pessoa nesta cidade com quem eu conseguia realmente falar, para além do ladrão de roupa interior. O seu filho Tad era um menino doce. Trouxe-lhes maçãs. Darius lamentou a situação de Hans. Um miúdo tão bom, transformado em criminoso da noite para o dia. Conversamos durante um bocado. Como carrasco, a casa de Darius era sempre sombria. A sua profissão mantinha as pessoas a uma distância permanente. Eu não me importava com nada disso. Incentivei-o a mostrar a sua melhor técnica no local da execução dentro de alguns dias. Entretanto, num beco da cidade de Cassidy, um grupo de figuras sombrias estava reunido numa conversa secreta. A nossa operação esteve sob a vigilância do Scar este tempo todo, e a emboscada do Kutan da última vez também falhou. Doluenoa interrompeu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Dentro de alguns dias, haverá uma execução pública na praça. Temos de aproveitar essa oportunidade para tomar o coração da jovem de Cassidy. Mesmo ao lado deles, Guot dormia profundamente, resmungando ocasionalmente nos seus sonhos. Assim que as pessoas medievais da cidade provaram a alegria da cerveja gelada, Cana tornou-se um sucesso instantâneo, tal como eu esperava. A taberna de Ana viu um aumento massivo nos negócios por causa disso. Ela seguiu o meu conselho e espalhou compota de morango no pão, que se esgotou rapidamente. Quando ela perguntou de onde tirei uma ideia tão brilhante, eu não soube explicar por que as pessoas aqui já comiam pão mergulhado no sangue dos condenados. Mas Ana tinha outra pergunta em mente. Por que é que eu tinha acolhido a menina, Cana? Da sua perspectiva, eu não parecia o tipo de pessoa que se esforça pelos outros. A pergunta fez-me parar e pensar, há muito, muito tempo. Uma vez, apanhei um gatinho abandonado na berma da estrada. Cana deu-me uma sensação algo parecida com isso. Antes que Ana pudesse reagir com surpresa, Kai chamou-me. Capitão, é o nosso dia de folga. Por que é que estamos todos a ser chamados? Não me digas que estamos aqui para vender cerveja e pão. Expliquei que tinha chegado uma carta com uma denúncia. Considerem-se infiltrados. Reportem imediatamente qualquer coisa suspeita. Mas por que só tu e o Paul? Onde é que foram todos os outros? Kai respondeu secamente que Bully estava de certeza ocupado a dar conversa a Charlotte e Guogutai estava de certeza a dormir ferrado. A cena avançou. O dia da execução estava quase a chegar. Tad tinha conseguido, de alguma forma, entrar na prisão para acalmar os condenados ansiosos. Não se preocupem, pessoal. O meu pai já cortou várias centenas de cabeças. Não se preocupem. Ele vai garantir que acaba num golpe limpo, completamente indolor.
Os condenados já não se conseguiam conter e começaram a uivar descontroladamente. Mas com as mordaças, ninguém conseguia perceber uma palavra do que diziam. Caros clientes, o tempo está quase a acabar. O corte de cabelo está prestes a começar. A cerimônia de decapitação estava a decorrer. O carrasco alto e imponente ergueu a sua lâmina e desceu-a. O sangue espirrou em arco, e a multidão embaixo explodiu em aplausos. Nesta era medieval podre, a execução pública servia como uma válvula de escape para a raiva muito contida dos cidadãos. Também demonstravam a autoridade e o poder governante dos regentes, e esta cerimônia em particular tinha ainda mais peso político do que o habitual. O criminoso que eu capturei desta vez era o assassino de um nobre de Cularson, e o Lorde estava a meio do estabelecimento de laços com Cularson. Por isso, os meus superiores tinham me avisado repetidamente que, desta vez, nada podia correr mal. De alguma forma, ouvi-la dizer aquilo só me deu uma sensação mais forte de que algo nesta cerimônia ia correr mal, e com certeza, um rosto familiar apareceu. Aquele não é o maninho? O que é que ele está aqui a fazer? No momento em que Doluenu exibiu aquele sorriso sinistro, uma explosão massiva rasgou o centro da praça. Os cidadãos entraram em caos e começaram a correr em todas as direções. Merda! Um ataque! Olhando através da fumaça e da poeira, o Lorde por Paz tinha sido arremessado. A cena me deixou em pânico, pois manter a ordem pública era a responsabilidade da guarda da cidade exterior. Se o Lorde morresse nesta explosão, minha cabeça seria a próxima. Preso por um dever do qual não tinha como escapar, eu ainda assim avancei. Diante da multidão frenética, os guardas rapidamente começaram a direcionar as pessoas para a segurança. Eu corri através das chamas e tirei 2 crianças aterrorizadas do perigo. Então perguntei aos outros se alguém tinha visto uma figura suspeita de capa. Foi quando avistei Doluenu escapando com Vivi em seus braços. Droga! O alvo é a jovem dama de novo? 4º Esquadrão da Guarda da Cidade Exterior, sigam-me. Estamos indo atrás do suspeito. Se voltarmos de mãos vazias, seremos os próximos a ir para o cepo. E assim nós perseguimos e procuramos até o céu escurecer. Nenhuma pista por enquanto, mas pelo menos o Lorde ainda estava vivo. Caso contrário, estaríamos todos acabados. Diziam que um cavaleiro também tinha morrido na explosão. Eu zombei. Exatamente o que eu esperava. Nunca se deve confiar em cavaleiros. O constrangedor era que um bem surrado estava bem perto, recuperando o fôlego. Quando ele viu que era eu, finalmente relaxou. Há quanto tempo, Aaron? Verdadeiramente embaraçoso. Eu não pude deixar de comentar. Parece que você está sempre apanhando. Você é mesmo um cavaleiro? Eu baixei a guarda. O oponente era um mago negro, e há um traidor entre os soldados. Por favor, tenha cuidado. Antes que ele pudesse terminar, um grito ecoou à distância e assustou nós 3. Era a voz do Kai. O demônio, observando a reação deles, estava completamente perplexo. O que vocês todos estão fazendo? Foi só um soco. Não precisa ser tão dramático. K pressionou uma mão contra o rosto e sorriu. Pode esperar um momento? Estou esperando por algo. O demônio olhou confuso. No segundo seguinte, eu atravessei a parede e agarrei o demônio pelo pescoço. O demônio se debateu violentamente e lutou com tudo o que tinha, mas em vão. Que monstro é este? A força desse aperto é absurda. Eu pareci genuinamente confuso. Por que você é tão fraco? Você não é nada como aquele demônio que enfrentei fora da cidade. Ainda preso pelo pescoço, o demônio finalmente explodiu. Solte. Eu vou morrer. Eu vou morrer de verdade. Olhando para cima, o demônio se deparou com uma aura mais aterrorizante que a sua própria. Comece a falar ou eu farei você falar. O mago negro é o verdadeiro culpado. Ele quer o coração da jovem dama. Ele é uma pessoa verdadeiramente terrível. Os peões do demônio são aqueles que fizeram pactos com demônios através do mago negro. Nossa base é a cidade mágica de Talumba. Já chega. Agora, por que eles querem o coração da jovem dama? Dessa parte eu não tenho certeza. É sério. Por favor, acredite em mim. Certo. Você cooperou o suficiente. Vou deixá-lo com vocês, pessoal. Levem-no. Então, em outras palavras, o maninho era um mago negro usando subordinados demoníacos como seus lacaios. Enquanto eu assimilava isso, uma figura se aproximou lentamente de mim. Capitão, você está aqui, tendo uma noite confortável, pelo visto. Guote, eu te disse para não dormir tanto. Isso não é saudável. Guote disse que não tinha controle sobre isso, então ele se aproximou lentamente. Capitão, você sabe como é agonizante não conseguir dormir? Quando você não dorme, mesmo com os olhos bem abertos, não consegue se sentir acordado. É como vagar por um sonho ou ter uma névoa espessa dentro da cabeça. Tudo é tão embaçado. Com isso, Guote de repente sacou sua espada e avançou contra mim. Deixe-me enviá-lo para um sonho do qual você nunca vai acordar. Boa noite, capitão. Quando Guote era jovem,
Uma fome terrível atingiu sua família. Não havia comida, nem mesmo raízes de árvores. As pessoas começaram a comer ratos e baratas crus. Mas um dia, um pedaço de carne ensanguentado apareceu na mesa de jantar, algo que não viam há séculos. A família de Gotti finalmente tinha carne. Todos comeram felizes. Todos, exceto seu irmão mais novo e frágil, que estava doente demais para trabalhar. A partir daquele dia, Gotti nunca mais dormiu profundamente. Agora, o rosto de Gotti tinha assumido uma tonalidade roxa profunda de demônio enquanto ele atacava implacavelmente em minha direção. Você não tem ideia de como eu estava preocupado, capitão. Preocupado que todos comeriam a carne pelas minhas costas da próxima vez. Que tal, capitão? Eu sou forte, não sou? Deve ser porque finalmente consegui uma boa noite de sono. Tudo graças àqueles doces que Doluinua me deu. Eu fiquei sério. Gotti tinha ganhado poder demoníaco. Sua força e velocidade deram um salto real e, apesar de mal ter treinado para lutar, esse cara tinha um talento natural para o combate. Ainda assim, faltava-lhe experiência. Eu fingi um contra-ataque direto e desviei no último segundo. Naquele instante, a espada longa de Gogo cravou-se numa parede que não era dura o suficiente para detê-la. A lâmina ficou presa e não se soltava. Então, ele brandiu o seu braço corrompido pelo demônio e lançou-o diretamente contra mim. Mas o golpe desajeitado foi fácil de desviar por baixo. Então, cravei-lhe a minha espada. Eu entendo tudo o que estás a carregar, Gogo. Eu perdoo-te, então perdoa-me também. Os olhos de Gogo encheram-se de uma exaustão sem fim. Nos seus momentos finais, ele pareceu ver o seu irmão mais novo, aquele que a sua família tinha matado. Estou tão cansado. Então, o seu corpo inteiro amoleceu e caiu sobre mim. Dorme bem, Gotti. Vou dar-te a melhor canção de embalar antes que acabe. Do outro lado, o mago negro do Luenua tinha se livrado dos guardas restantes e encontrado o túnel secreto para fora da cidade. Estas pessoas simplesmente não desistem. Implacáveis. Pensar que até eu teria de me arrastar por um buraco de rato para sair, mas vale a pena. Estou prestes a obter a amada da magia. Exatamente quando ele se moveu para atacar o coração de Vivian, a minha voz interrompeu-o. Aí estás tu. Como é que encontraste o buraco de rato? Foi o Gogo que te disse? Maninho, vamos conversar. Doluenu olhou para mim com desprezo. Eu perguntava-me quem poderia ser. Afinal, é apenas um capitão da guarda de segunda categoria. Magia negra percorreu o corpo de Doluenua, e uma horda de bestas grotescas surgiu à sua volta. Vão, despedacem-no. Eu brandi a minha espada furiosamente para os conter. Mas enquanto Doluenu entoava o seu encantamento, as bestas começaram a materializar-se do nada. Sem tempo para reagir, fui mordido. Maldita seja esta magia negra imunda. O meu corpo parecia incrivelmente pesado. Cada movimento enviava uma onda de dor através de mim. Prolongar isto joga contra mim. Doluenua não conseguiu evitar um sorriso trocista perante a minha persistência. És mais do que apenas um corpo grande, não és? Mas consegues lidar com a legião das sombras de Quinontel? Eu sorri. A tua legião parece um pouco pequena, não achas? Antes que as palavras saíssem, lobos, serpentes e todo tipo de criaturas avançaram sobre mim. Deixei transparecer a minha intenção de matar. Por direito, eu devia levar-te vivo, mas arrastaste o meu subordinado para tudo isto e vendeste-o a um demônio. Por isso, sentencio-te aqui mesmo, à morte, seu lixo inútil. Após uma barragem impiedosa de golpes, toda a legião das sombras foi reduzida a nada. Doluenua começou a suar frio. Ele lançou outro feitiço e libertou a sua magia negra. Inúmeros tentáculos roxos, pegajosos e nojentos, enrolaram-se à minha volta num instante. O que achas disto? Esta é a maldição tripla. Nem os cavaleiros conseguem libertar-se. Vai ser esmagado aqui mesmo. Mas quase de imediato, os tentáculos de que ele tanto se orgulhava começaram a uivar. Então, eu fi-los em pedaços sem misericórdia. O que estavas a dizer sobre a tua maldição? Não ouvi bem. O maxilar de Doluenua cerrou-se. Seu bastardo irritante. Não vou deixar que continues com isto. Ele espatifou no chão um frasco vermelho que continha um pequeno dedo decepado. O que quer que fosse, começou imediatamente a contorcer-se, e então um enorme dragão vermelho sangue foi invocado. Esta besta foi conjurada a partir do dedo de um bispo supremo. Não passas de um capitão da guarda de baixo escalão. Vamos ver como lidas com isto. Usei toda a agilidade que tinha para me desviar dos ataques do dragão. Ergui a minha espada e ataquei com toda a força o corpo do dragão, mas ele ficou completamente ileso. Droga! Não consigo arranhá-lo. Métodos normais não vão funcionar. Essa percepção atingiu-me, e respirei fundo e lentamente. Então, saltei diretamente para a boca do dragão. A besta engoliu-me ruidosamente. Doluenu abriu um sorriso satisfeito. O tolo saltou lá para dentro sozinho.
Assim que estava lá dentro, bati no olho do demônio cravado no meu peito. Aparece, demônio inútil. Libertaste o teu poder uma vez e depois ficaste completamente em silêncio. Sabes que devias ter vergonha. Demônio gasto prematuramente. Podes entregar esse poder agora, não podes? O demônio falou sem emoção. Arrogante como sempre. Continuas tão rude e denso como sempre. Posso emprestar-te o meu poder, mas com uma condição. Nunca mais me chames de gasto prematuramente. Não sei o que significa, mas é profundamente desagradável de ouvir. No segundo seguinte, uma luz azul brilhou na minha mão. A energia percorreu-me como um relâmpago. Leves feridas azuis começaram a surgir no corpo do dragão vermelho sangue. Mesmo uma criatura daquele tamanho rugiu e debateu-se descontroladamente. Isto era Aura. Não demorou muito para que o dragão fosse cortado em pedaços. Doluenua ficou sem palavras com a minha força. Impossível. Ele é um cavaleiro? Oh, o que és tu realmente? A família real enviou-te? Como eles poderiam saber? Antes que ele pudesse terminar, todo o peso da minha presença caiu sobre ele. Então um golpe de espada limpo e decisivo levou sua cabeça. O que eu realmente sou é um guarda da comunidade, seu lixo miserável. Mas bem quando eu pensei que tudo tinha acabado, fios de fôlego demoníaco começaram a escapar dos lábios de Dolan Olá. Uma poderosa formação de feitiço irrompeu bem atrás de mim. Eu fiquei tenso. Uma armadilha de magia negra, que só ativa após a morte. Uma violenta luz roxa escura disparou para o céu. Imediatamente puxei Vivian para perto para protegê-la. A má notícia era que realmente parecia que este poderia ser o fim. Vendo que a criatura já tinha focado em mim, agarrei Vivian e corri. Sem mais para onde ir, tudo o que eu podia fazer era colocá-la no chão. Bem quando eu estava prestes a sacar minha espada e enfrentar a criatura de frente, uma voz soou à distância. Uma força tremenda atingiu a criatura e a derrubou no chão. Era o Cavaleiro Sagrado, chamando freneticamente pelo nome de Vivian. A Inquisidora de Heresia também havia chegado. Os dois lançaram um ataque combinado direto na criatura que rosnava. Eu observei de trás de uma árvore. Vendo que Vivian estava prestes a acordar, percebi que, dada a situação atual, eu poderia muito bem ser confundido com quem a sequestrou. Eu não tive escolha a não ser estender a mão e nocauteá-la novamente. Talvez com um pouco de força demais. Que dureza! Melhor encobrir isso. Com tudo resolvido, eu saí de fininho. Capitão da guarda batendo ponto. Adeus. Quando o cavaleiro e a inquisidora acabaram com a criatura, o dia já tinha amanhecido. O cavaleiro tremeu e desabou em lágrimas. Minha senhora, onde você está? Foi quando a inquisidora avistou a silhueta de Vivian entre as árvores. Minha senhora, você está bem? Será que ela está morta? Uma semana depois, o esquema do Mago Negro foi totalmente desvendado, e a equipe de busca voltou para a estalagem deprimida. Como nós iríamos saber que ele era um Mago Negro? De qualquer forma, as coisas voltaram ao normal. O Lorde, que havia voado pelos ares como uma águia, saiu milagrosamente ileso. Sua filha Vivian também sobreviveu em segurança. Além disso, graças ao meu testemunho fabricado, a morte de Guate foi registrada como um sacrifício heróico na batalha contra o demônio. Por causa disso, sua família recebeu um benefício por morte. Os membros do esquadrão ficaram profundamente comovidos. Guate foi tão corajoso ao atacar um demônio de frente. Eu quero ser como ele. Eu silenciosamente ergui meu copo para Guate. Foi quando Kai mencionou que um novo recruta estava vindo para preencher o lugar de Guate. Uma figura familiar irrompeu pela porta. Novo membro do 4º Esquadrão, guarda da cidade externa, Dylan, se apresentando para o serviço. Por que tinha que ser esse pirralho? Não acredito que o destino continua me juntando a você, irmãozão. Ele continuava um tagarela como sempre. Pessoal. Eu uma vez matei milhares de zumbis em uma única noite. Se não fosse por mim, até o Aron, o irmãozão, teria. Ana o cumprimentou com absolutamente nenhuma cordialidade. Aqui está sua cerveja com algo a mais. Isso fez Dylan correr para impedi-la. Senhorita Ana, aquilo, eu realmente sinto muito pela última vez. Esse tipo de comportamento é meio que uma tradição de mercenário que até eu costumo. Ana caiu na gargalhada. Então ela pegou uma besta de debaixo do balcão. Administrando esta estalagem, eu lido com lixos como você quase todo dia. Mas se você tentar alguma gracinha de novo, eu vou fazer um buraco bem no meio da sua testa. Ei, doninha. Eu chamei Dylan, e então lhe entreguei uma espada. A partir de agora, você faz parte do 4º Esquadrão da Guarda da Cidade Externa. Trabalhe duro ou está acabado. Sim, senhor. Eu darei tudo de mim. Em pouco tempo, eu estava ensinando a Dylan os macetes de como inspecionar as pessoas que entravam na cidade. Ele observou enquanto eu derrubava um cidadão que chegava com um soco, e depois o sacudi para acordá-lo. Ei, dormir num lugar como este vai te dar um derrame. Cuidado.
Vendo-me operar assim em campo, Dylan ficou de queixo caído. É sério que é assim que inspecionamos as pessoas que chegam? Nós simplesmente roubamos moedas de prata do cocheiro e usamos a verificação de possessão demoníaca como desculpa para socar quem quisermos. Este é o trabalho? Isso é absolutamente incrível. Escute. Não precisa complicar. É só entregar 2 moedas de prata e você pode entrar direto na cidade. Vendo sua performance, eu tive que admitir. Este cara é um extorsionário nato. Neste ritmo, as moedas de prata vão simplesmente rolar para o meu bolso mesmo quando eu não fizer nada. As coisas estão melhorando. Então a voz de um soldado soou. Idiota sem cérebro. Você vê o brasão de Finero nesta carruagem e ainda acha que pode nos revistar? Eu não me importo com nada disso. Agora entregue a prata. Eu imediatamente chutei Dylan para o lado. Esse aí é um novato. Não sabe de nada. Minhas desculpas, senhor, mas quando eu realmente olhei para a carruagem, não havia nenhum nobre dentro, apenas soldados. Mudei minha expressão instantaneamente, adotando um ar severo e inabalável. Devido a incidentes recentes, nosso Lorde nos ordenou a conduzir inspeções minuciosas em todos os visitantes que entram no portão da cidade. Seu comportamento agora há pouco é equivalente a insultar o Lorde da cidade de Cassidy, um soldado comum chamando nosso Lorde de idiota sem cérebro. O carrasco pode ter problemas para dar conta do trabalho. O soldado ficou surpreso com a rapidez com que nossa atitude mudou. No final, ele silenciosamente entregou as moedas. Por favor, não me entenda mal. Eu não quis dizer isso. Permiti-me um leve sorriso. Então, uma última coisa, eu dei um soco impiedoso bem na cabeça dele. Por ordem especial do Lorde, é assim que verificamos se os visitantes estão possuídos por demônios. Boa sorte a todos vocês. O soldado que recebeu o soco mal conseguia segurar as lágrimas. Malditos sejam esses 2 canalhas. A cena mudou. Eu me vi de volta à Catedral do Sol mais uma vez. Eu não tinha ideia do que se tratava desta vez. Tendo essa coisa vivendo dentro de mim, o último lugar que eu queria pisar era esta igreja. É possível que eles já tenham descoberto? Assim que a preocupação surgiu, a silhueta da inquisidora quase me matou de susto. Aaron, você está aqui. O rosto do sacerdote era só sorrisos. Aaron, eu ouvi tudo. Então você realmente lutou contra um demônio, não é? A inquisidora viu tudo claramente. Ela disse que você resgatou a jovem das garras de um gigante correndo grande risco pessoal. Um mero capitão da guarda que enfrentou um demônio. Um alívio tomou conta de mim. Bom, ela não me viu usando o poder demoníaco. O sacerdote continuou, sua bravura é digna de honra. Eu preparei um presente de gratidão. A partir de hoje, você é um frade honorário. Por dentro, eu não estava nem um pouco impressionado. Resmunguei para mim mesmo. Assim como da última vez, eu preferia ser pago em dinheiro. Então o sumo sacerdote sugeriu que eu levasse a inquisidora para um passeio pela cidade de Cassidy. Ela mencionou que queria ver a cidade. Desculpe o incômodo. Eu fervia por dentro. Então ele só queria um garoto de recados e me chamou até aqui para isso. Além disso, se a inquisidora descobrisse que eu estava possuído por um demônio, ela esmagaria meu crânio com uma estrela d'alva. Então, propus levá-la a um restaurante que eu frequentava, e foi assim que nos encontramos cara a cara com aquele pão de peixe absolutamente horrível. Era também minha melhor estratégia para garantir que nunca nos aproximássemos. Eu observei a inquisidora dar uma mordida. Ela imediatamente começou a suar. Essa expressão não tem preço. Não me odeie. Você não vai comer? Ela disse em voz baixa, com os olhos parecendo que poderiam me esfolar vivo. Sei claro que vou. Forcei-me a suprimir o reflexo de vômito e enfiei o pão na boca. A inquisidora também se recusou a recuar. Finalmente, acabou. Nós 2 desabamos em nossas cadeiras, completamente exaustos. Bem jogado, inquisidora. A dona entrou. Já terminaram? Gostariam de mais uma porção? A inquisidora saiu correndo do restaurante como um coelho assustado. Justo quando eu estava me sentindo presunçoso, um prato novo de pão de peixe foi colocado na minha frente. Ter meu crânio esmagado por uma estrela d'alva teria sido melhor do que isso. Desde que me tornei um frade honorário, meu guarda-roupa tem ficado cada vez mais chique. Acontece que só por usar este manto eu conseguia descontos em várias lojas. Não é nada mal ser um frade honorário. Capitão, a família Finero enviou soldados que trabalharão conosco. O Lorde nos pediu para nos darmos bem com eles. Haverá penalidades para qualquer disputa. Antes que a frase terminasse, uma figura ameaçadora já estava vindo em minha direção. Era o mesmo soldado em quem eu havia batido não muito tempo atrás. Seu guarda inútil, em boa hora. Você realmente achou que poderia me dar um soco na nuca com uma desculpa ridícula e inventada? Os guardas ao meu redor entraram em pânico. Capitão, como um frade honorário, você não pode causar uma cena por algo assim. O soldado ficou mais ousado com isso.
Fugindo com medo quando alguém realmente revida? Uma unidade de guarda inferior deveria saber o seu lugar. Essas palavras me levaram ao limite. No segundo seguinte, ele estava voando pela sala. Isso não é uma disputa. É um ato de violência unilateral. Demorou um bom tempo até que o capitão do soldado lentamente recuperou a consciência. Depois da surra, ele estava muito mais contido. Eu desmaiei? Aquele homem é algo completamente diferente. Ele não deveria estar preso, como um capitão da guarda. Alguém nesse nível poderia servir como guarda particular de um nobre. Então não é que eu seja fraco, ele é que é forte demais. A cena mudou. Eu estava de volta ao portão da cidade fazendo inspeções de rotina. De repente, eu cravei meu punho na nuca de uma pessoa que se aproximava. Os soldados Finero que assistiam pareciam completamente perplexos. O que ele está fazendo? Mas então uma aura roxa explodiu do corpo da pessoa. Como ousa um mero humano golpear um demônio na nuca? Os dois soldados olharam incrédulos. Não acredito que esse método realmente funciona. Você pode realmente identificar demônios dessa forma. Eu mesmo fiquei atordoado. Honestamente, eu estava apenas fazendo por diversão. Em pouco tempo, eu tinha espancado o demônio de terceira categoria completamente. Mas a frequência das aparições de demônios começou a deixar a cidade de Cassidy em genuína agitação. E naquele mesmo dia, os lutadores mais fortes da cidade de Cassidy se reuniram. O lamento patético do demônio foi suficiente para me fazer sentir uma pontada de simpatia. Tudo por uma cerveja gelada neste mundo medieval. Eu acolhi uma pequena maga especificamente para fazer gelo. Mas, pensando bem, usar a cana como nada mais que uma geladeira parece um desperdício. Melhor pensar em uma maneira de ajudar a garota a subir de nível. Enquanto isso, uma carruagem se aproximava da cidade Cassidy e o cocheiro parecia profundamente desconfortável. Ele e seus passageiros estavam sendo coagidos pelas pessoas dentro da carruagem. Eles receberam ordens para entrar na cidade e localizar o alvo que seu chefe havia identificado. Tudo que o cocheiro queria era entregar esses pesadelos vivos e sair o mais rápido possível. Ele abriu um grande sorriso e trocou gentilezas com Paul primeiro, depois estendeu 3 moedas de prata. Obrigado pelo seu trabalho duro. Isto é para a taxa de entrada. Nesse momento, Dylan deu um passo à frente. Espere. Você não tem 3 soldados aí dentro também? Isso significa taxas extras. Paul tentou intervir, mas o cocheiro entrou em pânico. Se não for suficiente, posso adicionar mais. O que ele temia era que, se a carruagem ficasse presa aqui, quem sabe o que aquelas pessoas desequilibradas lá dentro poderiam fazer. Mal sabia ele que, após repetidos avistamentos de demônios, a cidade Cassidy havia mudado seus métodos de inspeção. De agora em diante, os passageiros sentados na parte de trás de uma carruagem também teriam que sair para inspeção. Qualquer pessoa suspeita levava primeiro uma paulada na cabeça. Essa abordagem de ataque surpresa foi naturalmente recebida com forte resistência dos ocupantes da carruagem. Vendo-os tentar revidar, Dylan imediatamente gritou que eram todos demônios. Usando a força dos números, os guardas e soldados subjugaram os suspeitos um por um. A cena mudou. Eu estava saboreando uma deliciosa cerveja gelada. Eu dei meu sorriso mais caloroso e chamei a pequena máquina de gelo. Cana, que tipos de magia você consegue fazer agora? Eu perguntei. A garota os listou. Dados mágicos, gelar bebidas e alguns feitiços simples de ver através das coisas. Eu levantei uma sobrancelha. Quem te ensinou magia? Um viciado em jogos de azar. E por falar nisso, mesmo que ela frequentasse a escola, ela realmente conseguiria aprender novas magias? Hannah percebeu a leve mudança em minha expressão e correu para explicar. Todos dizem que eu aprendo as coisas muito rápido, e a Hannah disse que eu lavo as tigelas muito bem também, então, por favor, não me jogue fora. Eu balancei a cabeça. Não diga coisas como jogar fora. Parece ruim. A questão é que você quer melhorar em magia, certo? Os olhos da garota brilharam com determinação. Sim. Apenas me diga o que fazer. Ela anda pegando a energia estranha do Dylan, não é? Mas tem mais uma coisa que eu não te contei, disse Kane em voz baixa. Antes que ela pudesse terminar de falar, uma figura arrombou a porta. Mano, estamos ferrados. Todos que prendemos acabaram de fugir da prisão. Disseram que uma das pessoas presas durante a inspeção roeu suas algemas de madeira e escapou. Ele até derrubou soldados armados sem uma única arma. Dylan ficou pálido. Fui eu quem nocauteou aquele cara. O que faremos agora? Resumindo, todos os líderes de esquadrão deveriam se apresentar ao quartel-general imediatamente. Depois de me certificar de que Ana sabia que deveria ficar segura, eu saí. Com certeza, o capitão da guarda explodiu. Seus lixos inúteis. Vocês deixaram todos os prisioneiros escaparem. Um líder de esquadrão explicou que havia investigado o primeiro homem a escapar. O homem era um fixer de Cularson, notoriamente temido por lá.
Eu assenti lentamente. Viu só? Pensar que o Doninha conseguiu prender alguém assim, foi quando o aprendiz do cocheiro do grupo preso entrou de repente. Quem é o capitão da guarda aqui? Aquele grandão com cara de mal. É você? Eu corri e tapei a boca dele com a mão. Que pirralho mal educado. Nenhuma educação. As crianças no mundo medieval se criam sozinhas ou o quê? Meu mestre não fez nada. Errado. Por favor, salve-o, gritou o garoto ruivo. Somos cocheiros apenas tentando tocar nosso negócio. Fomos ameaçados para deixar aquelas pessoas embarcarem. Ouvindo isso, eu juntei as peças. O mestre dele era aquele homem mão de vaca, Levi. Mas sob as leis de Cassidy, uma vez que um prisioneiro escapava, não podíamos libertar ninguém conectado a ele. Enquanto isso, os fugitivos corriam dos guardas e chegaram a um local isolado. Levi ofegava por ar. Por que me arrastaram junto? Eu nunca tive a intenção de escapar. Alguns deles murmuraram sobre como o povo de Cassidy era aterrorizante, esmagando cabeças durante as revistas, e que no trabalho deles, pegar leve com alguém te marcava como fraco. Nesse momento, um apito repentino fez todos eles pularem. Antes que pudessem reagir, uma figura imponente já havia cortado sua rota de fuga. Vocês são mesmo apenas guardas? Somos 7. Eles se prepararam, confiando em seus números. Em pouco tempo, todos os fugitivos foram nocauteados. Observando de onde estava, Levi ficou pálido. Aquele homem, não pode ser Ruff e Aaron, pode? De todas as pessoas para encontrar como um fugitivo, por que tinha que ser este demônio? Assim que ele se preparou para o pior, eu simplesmente o peguei pelo colarinho. Do que você está reclamando? E por que você escaparia? Para começo de conversa? Que dor de cabeça. Seu aprendiz está por aí procurando por você. Vá logo. Estar reunido com seu aprendiz ajudou Levi a entender algo. Mesmo que Eren fosse boca suja e rude, um verdadeiro demônio em comportamento, não se podia julgar o homem por como ele agia. Do outro lado da cidade, o agente fugiu com sua espada até o Distrito 5, onde ficava a estalagem Coelho Risonho. Scar foi o primeiro a ir atrás dele. Dylan torcia da lateral. É ele. É aquele cara. Bata nele até que a própria mãe não o reconheça. Não permitirei que nenhum criminoso vagueie livremente neste distrito sem a minha permissão. Eu sou a sombra da cidade de Cassidy. Com isso, Scar lançou um ataque com força total, mas foi derrotado em menos de 3 segundos. Dylan e os outros olharam fixamente. Esse cara é muito forte. Seus olhos tornaram-se frios e afiados. Estou procurando por uma garotinha. Você viu uma garota de cabelo roxo? Após uma breve troca de golpes, Paul foi esfaqueado e desabou. Dylan, corra! Ele gritou. Acabou. Nós 3 juntos não conseguimos vencê-lo. Não há mais esperança. Bem quando Dylan estava prestes a fugir, o pensamento de como Paul sempre o tratou como um verdadeiro irmão mais velho o paralisou. Paul, desta vez não posso ouvir. Você ainda não pode morrer. Ele se virou e soltou uma torrente de provocações contra o agente. Ei, você! Já se esqueceu de apanhar de mim até cuspir os dentes? Seus irmãozinhos já estão todos queimados como espetos. Seu fracote inútil que desmaia com um só golpe. A provocação funcionou perfeitamente. O agente se virou e cravou sua espada em Dylan. Dylan jazia ali, sem esperança. Droga! De todas as horas, onde está aquele moleque? Ele sempre aparece para me irritar quando eu não preciso. Aaron, seu desgraçado. Por quê? Por que você some no momento em que eu realmente preciso de você? Um punho apareceu do nada e bateu no rosto do agente. A força do golpe o fez cambalear vários passos para trás. Irmãozão. Dylan caiu no choro. Doninha, eu ouvi cada palavra que você acabou de dizer. Dylan imediatamente começou a se fingir de morto. O agente estava furioso. Vocês querem morrer, é isso? Eu zombei. Então você é o molenga que foi derrubado por esse moleque? Mesmo que tenha apanhado, não precisa parecer tão patético. Tem até farpas de madeira ali. Aproveitei a distração dele e o ataquei. Enquanto ele usava toda a sua força para bloquear, eu dei um chute certeiro no peito dele, depois o agarrei pelo colarinho e o joguei longe. Mesmo depois disso, ele conseguiu cair de pé. Para alguém do seu calibre, como você foi nocauteado por aquela doninha? Por que você viria até um lugar como este? Você não está pensando em se tornar um fazendeiro, está? Não há terras aqui. Estou procurando por alguém, disse o agente. Garota jovem de cabelo roxo curto. Você a viu? Foi aí que a ficha caiu para mim. Os bandidos com quem ela andava também vieram de Cularson. Mandaram a gente até aqui por uma pequena maga decadente. Lendo minha reação, a fúria do agente aumentou. Então você a conhece. Leve-me até ela ou eu vou. Antes que ele pudesse terminar, Dylan cravou sua espada no coração do agente. Seu desgraçado miserável. Você realmente achou que poderia tocar naquela garota de cabelo roxo? Você de novo.
Eu vou te matar. Mas o ferimento do agente era grave demais. Ele não conseguiu se levantar. No dia seguinte, Dylan exibia suas bandagens enquanto se gabava loucamente de seus feitos heróicos. Eu vi minha oportunidade e cravei minha espada bem no peito daquele cara, sangue jorrando para todo lado. Foi quando abri a porta para ver os feridos, e eu tinha trazido um pão de peixe muito especial. Você vai comer cada pedaço por minha causa, Scar murmurou fracamente. Você comprou 3 deles? Estou jejuando. Não posso comer. Capitão, agora você também tem um. Um pouco mais tarde, Dylan tentou puxar conversa com Kana. Jovem dama, você é verdadeiramente linda. A garota o ignorou completamente. Com um copo de cerveja recém-gelada na minha frente, perguntei à garota se ela tinha algum sonho. O que ela queria se tornar, o que queria fazer, como se tornar uma cavaleira ou uma nobre. Kana parecia um pouco perdida, mas deu uma resposta firme. Eu quero continuar viva. Eu sorri com aquilo. Bom, então eu farei a minha parte. Então faça a sua também. Algum tempo depois, fui comprar uma poção mágica. O vendedor cobrou 90 moedas de prata. Vai comprar ou não? Se não, saia. Não perca meu tempo. Meu temperamento quase me fez socar o monge ali mesmo. Felizmente, outro monge interveio para acalmar as coisas. Ele é o frade honorário pessoalmente solicitado tanto pelo sumo sacerdote Brian quanto pela inquisidora de heresias. No final, saí com a poção por 50 moedas de prata. Verdadeiramente um empreendimento abençoado. Irmão Irons, eu realmente agradeço. Graças a você, consegui um ótimo negócio. O irmão Irons explicou que o abade estava vindo para a cidade de Cassidy, então todos estavam apressados e de pavio curto. Eu observei ir embora depois e não pude deixar de pensar, acontece que também há pessoas normais aqui. Eu só tinha assumido que eram apenas o sumo sacerdote Brian e a inquisidora. Falando no diabo, a inquisidora estava bem ali comendo um pedaço de pão. Ela me notou, levantou-se lentamente e me ofereceu um pedaço de pão com olhos completamente sinceros. Depois disso, ela se afastou silenciosamente. Não importava como você olhasse para ela, aquela mulher não era bem normal. Após o incidente do mediador, o magistrado explodiu de raiva. Durante o próximo mês inteiro, ninguém terá um dia de folga. Todos pareciam devastados. Isso é completamente irracional. Existem limites para punir seus subordinados. Então, o magistrado de repente se virou para mim. Aaron, Norpo está procurando por você. Ah, Aaron, você está aqui. O sorriso da minha superior era normalmente radiante. Agora, preste muita atenção. Essa coisa bem aqui é o que se conhece como porta. Se você abrir, pode entrar no espaço que todos usam. E o jeito de abri-la é muito simples, basta girar a maçaneta. Eu apontei timidamente que todos já sabiam disso. Você diz que sabe. Então por que você atravessa a parede toda vez em vez de abrir a porta? Você tem alguma ideia de quantas paredes já destruiu? Você acha isso engraçado? Bem, eu não tive muita escolha na maioria das vezes. De qualquer forma, o custo do conserto de todos esses danos na parede será deduzido do seu bônus. Entre todos os bônus que você ganhou recentemente, isto é o que resta após as deduções. Vendo as moedas em minha mão, não hesitei. Eu as joguei diretamente para Norpo. Isso é uma gorjeta. Vá comprar algo legal para você e tome uma cerveja. Ficar presa neste escritório vai te deixar louca. E desta vez, eu não quebrei a porta. Naquela tarde, saí para patrulhar como de costume. Não era tão divertido quanto as inspeções no portão, onde podíamos coletar dinheiro legitimamente. Mas as patrulhas tinham seu próprio charme. Todos os dias, as pessoas medievais conseguiam causar problemas pelas coisas mais triviais. Assim que 2 jovens estavam prestes a sair no tapa, eu intervi com um sorriso. Certo. Acalmem-se, vocês 2. Quem vencer a briga está certo. Aposto uma moeda de prata, o baixinho vence. Um grupo de crianças passou correndo em frenesi. O Aaron está vindo. Corram todos. Ele vai te comer se te pegar. As crianças de Cássia decidiram que eu era algum tipo de troll da montanha. Assim que o tédio estava se instalando, uma briga começou por perto. Um de vocês 3 roubou minha colher de prata. Qual de vocês foi? Oh, Aaron. Na hora certa. Ajude-me a resolver isso. Essas pessoas roubaram minha concha de prata. Ela foi passada na minha família por gerações. Não fui eu, gritou o homem Goblin. Quem se daria ao trabalho de roubar aquela coisa velha e enferrujada? A mulher loira foi desdenhosa. Minha casa tem um espelho de prata. Por que eu me daria ao trabalho de roubar uma concha? Definitivamente não fui eu também. Eu nem sei por que ela me arrastou para isso. Absurdo. Capitão, nós realmente não precisamos lidar com esse tipo de bobagem insignificante. Só existe uma verdade, eu disse, com os olhos brilhando. Vítima, exatamente quando o crime ocorreu. A colher estava lá quando comi ontem e sumiu esta manhã.
Deve ter sido um dos meus vizinhos. Certo. Cada um de vocês, onde estava e o que estava fazendo de ontem à noite até esta manhã? O homem Goblin explicou que terminou de arrumar o feno cedo e foi para casa jantar. Na verdade, ele pulou o jantar completamente. Para uma pessoa medieval cuja existência gira em torno de comer 3 refeições por dia, pular o jantar era altamente suspeito. A mulher com dentes de coelho bufou que era assunto pessoal dela, e ela não era obrigada a relatar. Vou dizer de novo. Minha casa tem um espelho de prata. Uma concha não é nada em comparação. O homem loiro explicou que não tinha saído de casa. A mulher o arrastou à força para fora do seu quarto. A mulher robusta respondeu, este homem é o mais suspeito de todos. Ele é um forasteiro. Eu nunca o vi antes. Sem outra opção, não tive escolha a não ser deixar que cada um deles me levasse às suas casas. Para minha surpresa, a casa da mulher com dentes de coelho realmente tinha um belo espelho de prata. Viu? Por que eu iria querer uma colher? Você acredita que sou inocente agora, certo? Mas enquanto eu examinava o cômodo, algo me ocorreu. O lugar era vazio e simples, e ainda assim havia um espelho de prata em exibição. Se alguma coisa, isso era mais suspeito. Nenhuma colher de prata, mas havia uma cueca masculina. Ela alegava morar sozinha, mas o quarto cheirava inconfundivelmente a um homem adulto. Parecia que esta mulher era amante de alguém. Adultério era considerado uma ofensa grave, mas ela nos ofereceu comida. Além disso, não era realmente problema meu. Eu deixaria passar. A casa do homem loiro em seguida, cheia de livros de parede a parede. Todos pareciam ser romances muito chatos. Foi quando avistei uma bela pulseira. Na verdade, ficaria muito bem com esta roupa. Ele provavelmente não notaria se eu a pegasse. Vou embolsá-la discretamente. Mas K me viu imediatamente. Que pulseira é essa? O capitão tem um gosto interessante. O homem loiro suspirou. Se você gosta, pegue. Ah, muito obrigado. Você também é inocente. Última parada, a casa do homem Goblin. Como os 2 primeiros não eram os culpados, este era o suspeito mais provável. Certo. Eu descobri. Eu sei que não parece, mas estive investigando com bastante seriedade. Vamos revistar esta casa direito. Mas no momento em que encontramos uma égua surpreendentemente bem vestida. Saboltar, eu cheguei em casa muito tarde hoje? É a primeira vez que temos visitas, não é? Esta noite, preparei especialmente um bisque de feno. Eu o chutei antes que ele pudesse terminar. Este homem era completamente obcecado por seu cavalo. Aparentemente, ele era o treinador de cavalos mais renomado da cidade de Cassidy. Então, quem era o verdadeiro culpado? Justo quando eu estava quebrando a cabeça com isso, a mulher robusta de cabelos vermelhos veio correndo. Ah, céus! Sinto muito. Eu encontrei a colher. Tinha se misturado ao feno. Desculpem o incômodo a todos. Continuem com o bom trabalho. Maldita seja essa mulher. Ela desperdiçou nossa tarde inteira. Nesse momento, a querida Kana apareceu com minha cerveja gelada favorita. Ela olhou para mim com uma expressão alegre e brilhante. Dentro do copo, havia cubos de gelo esculpidos com padrões de flores. Eu me esforcei muito nisso, disse Kana, radiante de orgulho. Você se saiu muito bem. Você realmente se esforçou. A direção talvez estivesse um pouco errada e o uso prático fosse questionável, mas eu não ia diminuir o entusiasmo dela. Vou encontrar um livro de magia para ela estudar assim que puder. Foi quando a garota pareceu notar a pulseira brilhante no meu pulso. Ela estava claramente atraída por ela. Você gosta desta pulseira? Parece que seu gosto é bem peculiar. Toma, pegue, pequena geladeira. Um brilho de alegria cintilou nos olhos lavanda de Kana. Ela parecia radiante. Será que esta pulseira era realmente de boa qualidade, apesar de parecer tão gasta? Aquele homem magro talvez seja decente, afinal. Vou mandar pão de peixe para ele como agradecimento. Enquanto isso, o homem loiro estava furioso, ultrajante. Esta cidade fronteiriça remota é a própria definição de ignorância e barbárie. Um plebeu comum ousando causar problemas para um mago da torre de magia branca. Algo assim nunca aconteceria na capital. Quanto mais ele pensava nisso, mais furioso ficava. Aquele homem é a personificação da selvageria e da ignorância. Aquele capitão da guarda totalmente descarado invadindo minha casa. Felizmente, eu já tinha antecipado algo assim e lancei um feitiço de ocultação em meus livros para fazê-los parecer romances comuns. Mas quando ele começou a tocar na pulseira, eu ainda não consegui me conter. Algo assim não é para gente como você colocar as mãos. Ele tinha instantaneamente lançado um feitiço em mim, mas ficou chocado ao descobrir que não teve efeito algum. O homem nem era um cavaleiro, apenas um guarda comum. Quanto mais ele pensava na pulseira sendo levada, mais irritado ficava. Que diabos é aquele homem? Ainda assim, ele se forçou a manter a calma. Não vale a pena expor minha verdadeira identidade por causa dessas coisas.
Minha missão, do início ao fim, é pesquisar a amada da magia. No dia seguinte, um nobre Finero chegou à cidade de Cassidy. Como o filho primogênito da família Finero, ele entrou com olhos frios e não nos dirigiu um único olhar. Não tivemos escolha a não ser curvar nossas cabeças. Eu não pude deixar de resmungar internamente. Os nobres são realmente insuportáveis. Uma segunda carruagem trouxe alguém de Cularson. O jovem se apresentou como um administrador de terceiro escalão de Cularson, chamado Shuni. Ele disse que estava aqui para reivindicar um criminoso procurado. O dono da carruagem atrás dele também parecia ser uma figura de posição considerável. Ele carregava uma autoridade calma consigo. A julgar por sua vestimenta, você deve ser o frade honorário Aron. Que o sol brilhe sobre você. O orador era inconfundivelmente o próprio abade. Você corresponde aos relatórios que li. Um homem de fé genuína. Precisamos ter uma conversa apropriada um dia desses. Tantas figuras importantes chegando ao mesmo tempo. Esta tarefa seria agitada. Norpo me localizou e me disse para entregar o criminoso a Shunai. Eu enfiei a mão em uma bolsa e tirei um saco encharcado de sangue. Este é o executor de Culisson, ou parte dele. As outras duas cabeças estão aqui também. Após um acesso de ânsia, Shunai ficou aliviado que os criminosos procurados tinham sido resolvidos. Este era tão notório que o chamávamos de espectro do lobo. A organização a que ele pertencia cometeu inúmeros crimes. Uma organização que me lembrou. Ele estava procurando por Kana. Fiquei me perguntando se eles enviariam mais gente depois. Shunai, que adorava explorar bons restaurantes, me pediu para recomendar um lugar com comida decente. Decidi levá-lo lá enquanto extraía informações dele sobre aquela organização de Colersen. O bolo delicioso deixou Shunai genuinamente encantado. Ele explicou que desde a situação do lobo solitário, todos em Cularson estavam nervosos. A organização tinha se tornado ainda mais brutal por razões desconhecidas. O lobo solitário era uma das 3 maiores organizações de Cularson. As outras duas eram a espada curta fria e o coelho fofo. O espectro do lobo era o mediador que pertencia ao lobo solitário. Como é o chefe do lobo solitário? Eu perguntei. Um homem chamado Philip, supostamente filho da concubina de algum nobre, exilado após uma tentativa fracassada de envenenar o herdeiro legítimo. Mas a coisa mais aterrorizante sobre ele é seu jeito possessivo. Um dia, um membro da espada curta fria jantou em um restaurante de Philip. Como brincadeira, pegou uma espada curta decorativa barata que estava em exibição. Philip não achou a menor graça. Ele dedicou tudo para ter aquela espada de volta. Como um verdadeiro lobo, uma vez que morde sua presa, ele não a solta até que ela pare de respirar. Isso me disse que ele provavelmente considerava a pequena geladeira sua propriedade, mas ele não sabia que se mordesse a coisa errada, todos os dentes de sua boca seriam arrancados. Parecia que eu teria que fazer uma viagem pessoal à cidade. Então peguei uma carona com Norpo, que estava indo para Cularson para vender laranjas. Norpo já estava acostumada com minhas ideias estranhas há muito tempo. Ao longo dos anos, eu tinha acumulado muito mérito, mas estava contente com o pequeno papel de líder do esquadrão da guarda. Para ela, meu raciocínio não precisava de muita análise, porque tudo que ela se importava era que Ruff e Aron ficassem na cidade de Cassidy, e então a carruagem para Cularson partiu. Comparada com a sonolência da cidade de Cassidy, Cularson era animada além da comparação. Norpo sugeriu que eu aproveitasse a oportunidade para explorar a cidade grande, mas me avisou repetidamente para não causar problemas e usar a porta da frente ao entrar e sair. O que ela não sabia era que eu planejava eliminar o chefe do lobo solitário esta noite. Shunai olhou sem expressão. Ele achou que eu estava brincando. Bem, faça o que quiser. Vá em frente e acabe com ele. Honestamente, eu já estava de saco cheio daquele cara há muito tempo. Então, por minha sugestão, Shunai primeiro me levou para ver o esconderijo do coelho fofo. A organização não tinha nada a ver com seu nome, uma guilda que dependia puramente da força bruta. Então passamos na taverna administrada pela espada curta fria. Shunai também foi recebido calorosamente lá. Até aquele momento, Shunai ainda achava que eu estava brincando. No segundo seguinte, eu o fiz me levar para a base do lobo solitário. Espere. Aquele cassino à frente é o esconderijo do lobo solitário. É muito mais perigoso do que qualquer lugar onde estivemos hoje. Eu não consegui evitar de rir. Se você quer pegar o chefe de uma matilha, não deveria começar destruindo a toca? Foi quando Shunai finalmente percebeu que eu não tinha brincado por um único momento naquela tarde. Não me arraste para isso. Pouco depois, Cularson mergulhou no caos porque eu tinha pago a espada curta fria e o coelho fofo para causarem confusão. Mas não importava o quão alta a comoção ficasse, um homem grande permanecia imóvel na entrada do cassino. O nome dele era Kaerin, o porteiro do lobo solitário. Ele observava o tumulto lá fora, que parecia o início de uma guerra, completamente impassível.
Mesmo que uma guerra estourasse, seu trabalho era simplesmente ficar aqui, porque ele era o porteiro do lobo solitário. Eu me aproximei dele com um sorriso casual. Como está indo a sua noite? Você tem trabalhado duro. Estive observando a cidade. Muita coisa aconteceu, e ainda assim você não se moveu um centímetro. A expressão de Karen não mudou. Ele me tomou por um bêbado, porque meu trabalho é ficar aqui. Eu não pude deixar de provocá-lo. As outras organizações não colocaram ninguém em suas portas. Parece que o chefe do lobo solitário é na verdade bem covarde, com medo de morrer, não é? Cuidado com o que fala. Eu nunca conheci ninguém tão cruel quanto ele, e ele não vai morrer. Ele tem uma arma mágica. Qualquer um, não importa quem, será incinerado em um instante. Mas mais aterrorizante que isso, é o cavaleiro que o protege. A mão direita daquele homem está arruinada e ele bebe como um peixe, mas ainda faz jus ao nome de espada humana. Além disso, 40 membros da organização servem como seus braços direito e esquerdo. Ninguém pode tocar no chefe. Tendo coletado essa informação útil, eu dei um tapinha em Karen e o agradeci. Obrigado, Karen. Olhar para você me lembra de mim mesmo mais jovem. Fico feliz por ter vindo falar com você. Vou garantir que o próximo chefe saiba de suas contribuições. Além disso, nada neste mundo é imortal. Seja cavaleiro, nobre ou imperador, todos eles morrem eventualmente. Isso pelo menos é justo. Se Philip realmente morrer, largue este emprego e volte ao começo. Pense um pouco sobre si mesmo. Karen olhou, perplexo. Porque eu simplesmente entrei direto e ele não me impediu, mas seu dever era ficar aqui e não se mover. Dentro do cassino, tudo que eu senti foi decadência, um excesso de indulgência totalmente luxuoso. Abri caminho silenciosamente para o interior, sem hesitação. Muitos dos membros do lobo solitário tinham saído para lidar com a perturbação causada pela espada curta fria e os outros. Eu também tinha mandado o guia, Xuan, de volta para a estalagem com antecedência. Agora era hora de começar a trabalhar. Pensando nisso, de repente avistei um bêbado caído numa escada, bebendo. Seus olhos estavam vidrados, e ele continuava rotando. Com base na informação, você deve ser o cavaleiro. Vamos ver do que você é capaz. O homem cambaleou para se levantar. Sua mão direita arruinada tremia levemente até mesmo para levantar uma garrafa. Assim como eu tinha ouvido, uma pessoa completamente destruída. Em contraste, eu vinha treinando todos os dias. Mesmo assim, a aura que irradiava do cavaleiro não me dava certeza da vitória. Assim que ele começou a se mover, seu trabalho de pés era notavelmente ágil, e seu poder era impressionante. Uma lâmina comum que encontra uma espada com aura se estilhaça imediatamente. Eu golpeei com tudo que eu tinha, e o cavaleiro desviou com perfeição, mas eu ainda encontrei minha abertura e cravei um punho em suas costas. Quando dois lutadores estão em pé de igualdade, o resultado se resume à menor vantagem, um cavaleiro em desgraça. Enfrentando um capitão da guarda que treina todos os dias, só havia um resultado, um passo em falso, e sua cabeça foi tomada pela minha lâmina. Minha espada sofreu danos consideráveis na troca com seu aço carregado de aura. Eu imediatamente peguei a espada do cavaleiro. Esta é uma lâmina decente. Vou ficar com ela. Em troca, como um frade honorário, farei uma oração por você. Enquanto isso, de volta à estalagem, Norpo tinha sido lentamente despertada pelo barulho crescente lá fora. Minha nossa! É sempre tão barulhento numa cidade grande? Não consigo dormir. Ela abriu a porta com um empurrão e viu que as ruas se tinham tornado um mar de fogo. Uma multidão de pessoas lutava no meio do caos. Aquela visão deu-lhe um mau pressentimento. Por que é que de repente não paro de pensar no Eren? Não, isso é impossível. Nem mesmo Eren seria capaz de. Nesse ponto, eu já tinha chegado a uma porta dourada. Ladrões adoram ouro. Uma verdade verdadeiramente intemporal. A decoração interior rivalizava com a da propriedade de um nobre. Será que este homem tinha algum tipo de obsessão pelo estatuto de nobre? A meio do pensamento, um grupo de homens bloqueou meu caminho. Você sequer sabe onde está? Tem a ousadia de entrar sem ser convidado? Já que os 4 reis celestiais o encontraram, não espere sair daqui facilmente. Eu desatei a rir. 4 reis celestiais? Mas para 4 porquinhos. Quando os 4 porquinhos estavam prestes a agir, Philip interveio e parou-os. Como é que entrou nesta sala? Lord Berraiden devia estar de vigia no corredor. Respondi secamente, não me cruzei com ninguém com esse título. Com isso, o chefe reconheceu imediatamente a espada. Que pena! Gastei muito dinheiro naquele cavaleiro. O que quer de mim? Oh, apenas tirar-lhe a vida. O chefe não demonstrou raiva. Ele sorriu. Interessante. Verdadeiramente fascinante. Ele caminhou lentamente na minha direção. Queres matar-me? Estás confiante? Atrás de mim estão o Conde Bearlot, administrador de primeiro nível de Anui, e até o próprio Abade.
Se investigares o suficiente, até a família real tem laços comigo. Consegues suportar a influência deles? Ajoelha-te e lambe os meus sapatos até ficarem limpos, e eu perdoarei generosamente a tua insolência. Antes que ele terminasse a frase, a sua cabeça já tinha sido ceifada pela minha lâmina, o sangue espirrou e fez os 4 porquinhos guincharem. Praticamente ofereceste o teu próprio pescoço. Achavas mesmo que esse tipo de ameaça funcionaria comigo? Que pena para ti. Eu já era procurado por gente muito mais assustadora há muito tempo. Nesse momento, chamas irromperam diante dos meus olhos. Então está a arma mágica que o Karen mencionou. Afinal de contas, ele não estava apenas a atirar-se de cabeça. Deem um passo em frente. 4 reis porquinhos. A entrevista de emprego oficial para o novo chefe do Lobo Solitário começa agora. Listem as vossas qualificações. Os que não forem selecionados serão presenteados com uma fogueira. Os 4 começaram a discutir entre si. Um gabou-se de ter cortado centenas de cabeças. Outro afirmou ser especialista em sequestros. Então, de repente, um deles cravou uma lâmina nas costas de um companheiro, sem aviso. A crueldade nos seus olhos chamou-me a atenção. O meu nome é Dante. A maior parte das operações reais do Lobo Solitário passa por mim. Dê-me o cargo de chefe. No dia seguinte, os administradores tinham uma reunião para contabilizar as perdas dos confrontos da noite anterior entre organizações. Shuna entrou a meio da reunião, a carregar uma caixa de presente. Os superiores ficaram descontentes. Ele era um plebeu e estava atrasado. Os seus colegas zombaram dele por parecer um idiota, especialmente com aquela caixa. Mas o conteúdo da caixa deixou todos na sala de queixo caído. Lá dentro estavam, inconfundivelmente, as cabeças de Philip e de outros membros do Lobo Solitário. Não é preciso procurar por Philip. O Philip está aqui mesmo. Na noite anterior, Dante tinha me perguntado o que deveria acontecer com o Lobo Solitário dali para frente. Descobre por ti próprio. Desde que ninguém venha procurar o pequeno frigorífico, eu fiz o que vim fazer. Ah, e cuida do administrador de 3º nível, Shunai. O mesmo para o porteiro, Kairen. Agora vai construir algo que vale a pena. Novo chefe. Dante ficou atordoado. Então, quando voltares, eu farei relatórios regulares e incluirei algumas moedas de prata em cada atualização. No caminho de volta, Norpo perguntou se eu tinha causado algum problema em Cularson. Para que era toda aquela armadura? Enfim, estávamos a conversar e a rir quando algo pareceu fixar o olhar na nossa carruagem, vindo da frente. Flechas com ponta de pedra perfuraram as paredes da carruagem. Parece que fomos emboscados. Eram flechas tão reles que até mercenários teriam vergonha de as usar. Apenas goblins recorreriam a este tipo de munição. A inspecionar a área, estimo cerca de 20 deles, provavelmente de uma aldeia goblin próxima. Sem hesitar, desembainhei a espada e ataquei-os, mas algo estava estranho. Com goblins normais, assim que uns 6 fossem abatidos, os restantes desistiriam e dispersariam. Estes eram mais agressivos. Não demorou muito até que todos os goblins à vista fossem aniquilados. Olhando para o sangue negro na minha lâmina, percebi que estas criaturas tinham sido manipuladas por algo. Isto era claramente resíduo de magia negra. Considerando que o Mago Negro já se tinha infiltrado na cidade de Cassidy uma vez, decidimos voltar diretamente para Cassidy. Descobriríamos o que se estava a passar assim que lá chegássemos.